Sejam bem-vindos então para a nossa live número 214, nossa segunda live do dia de hoje, deste sábado. Hoje vai ser uma live express porque o tempo está curtíssimo, mas apesar de ser uma live curta, vai ser uma live direto ao ponto e com uma mensagem importantíssima. Então, sem mais delongas, o que a gente vai falar agora hoje é um complemento da última live que eu fiz no dia de ontem sobre a questão das metas para o ano de 2025, né? Então, a escolha das metas, como estruturar bem as metas, né? Então, o legal é que está acontecendo com essas lives mais frequentes é que toda vez que eu termino uma live, normalmente vem algumas perguntas são abertas em relação àquele tema, né? Então, está sendo legal às vezes dar uma continuidade nesse tema. Então, ontem eu te recebi algumas perguntas voltadas para a questão das metas e objetivos e uma pergunta que veio, talvez até porque muito do que eu faço aqui quando eu estou postando nos stories ali, a questão dos treinos e tudo mais, alguns objetivos, tende-se a olhar aquilo ali como um longo prazo, né? Porque eu estou colocando ali o mês 11 de 100, treino 217 de 2000, como foi hoje, né? Então isso parece assim que é uma supervalorização das coisas no longo prazo, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? Ali é um tipo de comprometimento para que eu tenha constância. Agora, se eu fosse falar para vocês, né, que nem a pessoa me perguntou, poxa, como ficam os objetivos de longo prazo? Eu vi que você posta ali coisas para tempos muito futuros. Eu de verdade, se tem uma coisa que eu não dou muita atenção e eu dava muita atenção para isso, com o passar do tempo eu fui entendendo que isso não tem muita importância, eu já vou explicar por quê, que é essa coisa do objetivo para daqui 10 anos, né? A gente vê muito isso aí dentro do desenvolvimento pessoal, as pessoas perguntando, poxa, como você se vê para daqui 10 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Suas metas de longo prazo. Eu de verdade, eu não coloco muito a minha energia nisso aí, é muito pouca coisa nisso e a maioria em outros dois tempos que eu quero falar aqui para vocês hoje. Eu não tenho esse fetiche do controle do que eu quero estar fazendo daqui 10 anos e eu vou dizer o porquê. Primeiro, porque eu tenho um conhecimento histórico suficiente para saber que o fluxo dos acontecimentos, eles não estão sob o domínio de ninguém. E a gente sequer precisa ter esse conhecimento histórico para chegar a essa conclusão. Basta a gente olhar para as catástrofes que a gente viveu recentemente, né? A gente teve uma pandemia em 2020, 2021. A gente teve agora aqui no Rio Grande do Sul a questão das enchentes. E o que eu estou querendo dizer com isso? Esses acontecimentos históricos fazem a gente perceber de que a gente não tem domínio sobre os acontecimentos, né? A gente tem um mínimo de controle, mas praticamente nenhum controle sobre o que vai acontecer. Então veja, imagina se eu colocasse para vocês, para mim, né, um objetivo, daqui 10 anos eu quero ter 1 milhão de seguidores aqui no Instagram. Aí, sei lá, o Mark Zuckerberg resolve vender o Instagram, a pessoa que comprou fecha essa rede, pronto, eu fico refém daquilo que os outros vão fazer. Então, eu não gosto de olhar para essa questão de colocar minhas metas na mão dos outros e também essa coisa de muito longo prazo. Quando vocês me veem ali colocando, né, mês 11 de 100, é porque eu estou trabalhando a minha constância, né? Não valorizar as questões de longo prazo de uma forma muito ampla não significa não assumir compromissos de longo prazo, né? Agora, é aquela coisa meio que você solta o controle, se acontecer, beleza, não é esse tempo que importa. Machado, então se esse tempo não importa, se daqui 10 anos não importa muito, a gente não deve dar muita atenção para isso, né? Não estou dizendo que você não deve, eu estou só compartilhando como eu faço. Então, quais são os tempos que a gente deveria, né, olhar com mais atenção? Eu gosto de trabalhar, né, tanto comigo quanto com as pessoas que trabalham comigo, dois tempos, né? E aí é preciso ter uma certa calma para isso não virar assim uma coisa muito absurda, né? A gente precisa entender o porquê que eu estou falando isso. Os dois tempos que eu gosto de trabalhar são os seguintes, né? Eu gosto de trabalhar esses dois tempos e eu projeto todos os meus atos e ações em relação a eles. Quais são esses dois tempos? O primeiro é o agora, o momento presente. E o segundo, calma que eu vou explicar antes que você ache um absurdo, o segundo tempo é a hora da minha morte, a hora da minha partida, quando eu não estiver mais aqui. Calma, eu já vou explicar porquê antes que você ache isso um absurdo, né? Que de repente vai se perguntar, poxa, mas nessa hora tu não vai mais estar aqui. Calma, você vai entender porquê. As duas perguntas que eu faço em relação a esses tempos são as seguintes. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer exatamente agora, nesse momento presente? E a segunda pergunta é, esse ato que eu estou realizando agora importa para a hora da minha partida? Importa para quando eu não estiver mais aqui? Bicho,
eu sei que parece muito absurdo estar falando isso, mas você já vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Primeiro, presta atenção, quando a gente coloca as áreas da nossa vida, né, o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, a vida familiar, né, o nosso descanso, o nosso estudo, quando todas essas áreas elas giram em torno disso, essas coisas, essas áreas, né, todas essas atividades, elas só ganham, né, o que eu fui percebendo ao longo do tempo e na prática, essas coisas, todas essas áreas que a gente cuida, elas só ganham verdadeiramente potência e sentido quando a gente consegue enquadrar ela nestes dois tempos. Não tem como ser de outra forma. A gente só consegue colocar potência e sentido nessas áreas da vida quando os nossos atos estão olhando para esses dois tempos. Poxa, por que, Machado? Explica um pouco melhor sobre isso. Ora, se eu não estou olhando para a minha vida agora, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa que não tivesse uma finalidade importante. E se eu não estivesse olhando para aquilo que eu quero deixar, né, para depois que eu não estiver mais aqui, seja para um filho, seja para um amigo, seja para um familiar, ou seja para um aluno ou para um cliente, eu também não vou colocar potência e sentido, porque nós somos procrastinadores por natureza. Se a gente fica colocando uma expectativa num tempo que está distante ou num tempo que a gente sequer sabe que vai chegar, é óbvio que os nossos atos perdem potência, porque aquilo que eu deixo para amanhã eu posso deixar para depois e para depois e para depois. Agora, quando a minha mentalidade está setada no momento presente e no dia em que eu não estiver mais aqui, que é o dia que a minha história vai estar fechada e é assim que eu vou ser lembrado para sempre, ou talvez para quem tem mais fé, para quem tem uma vida espiritual, para quem, né, tem a sua religião, talvez para aquilo que eu vou viver depois daqui numa eternidade, para quem acredita nisso, ou seja, isso não anula para quem acredita ou para quem deixa de acreditar. Para quem acredita pode ser um desejo de transcendência, de eternidade, de continuidade. Para quem não acredita, pode ser simplesmente a história que tu quer construir, a tua biografia escrita aqui na Terra. Então, essas são as perguntas que eu deveria fazer, né? Isso, né? Era isso exatamente que eu deveria estar fazendo agora? Porque, bicho, isso cura muita neurose. Tu vai estar ali, tu vai estar se fazendo essa pergunta, tu vai cair na real e vai perceber, poxa, eu tô aqui cuidando da vida dos outros, eu tô aqui fazendo fofoca, eu tô aqui falando mal da vida alheia, eu tô aqui deitado no sofá me empanturrando de comida que não é saudável. É óbvio que a tua resposta nesse momento vai ser, não, eu não deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo outra coisa, eu deveria estar, sei lá, estudando, trabalhando, cuidando do meu filho, comendo de uma forma saudável, me exercitando, sei lá qual é o teu objetivo. Agora, se tu não coloca essa pergunta, e a segunda pergunta é, isso importa para o dia em que eu não estiver mais aqui? Essa é a segunda pergunta, né? E a terceira é a mais importante de todas. A terceira pergunta que tu deve se fazer é, se eu soubesse que eu vou morrer agora, né? No instante seguinte, eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo exatamente desse jeito aqui, meio desleixado, meio largado, ou eu estaria fazendo isso com mais atenção e perfeição, já que eu quero deixar uma história escrita, né? Já que eu quero ser bem lembrado pelas pessoas, já que eu quero ter uma vida moral, uma vida realmente da qual as pessoas tenham boas lembranças de mim, né? Então, vou repetir essas 3 perguntas, mas volta na live, né? Como eu disse, é uma live express, eu vou ter que fechar aqui, mas lembra disso, assiste a live de novo que pode... tu consegue de repente integrar ela um pouco mais dentro de você. Então, no momento presente, era isso que eu deveria estar fazendo agora? Segundo, isso importa para o momento da minha partida? E terceiro, se eu soubesse que eu vou partir logo em seguida, eu estaria fazendo isso desse jeito que eu estou fazendo ou eu estaria colocando mais atenção e perfeição naquilo que eu estou fazendo, tá? Então, acredito que essas perguntas te ajudem e isso complemente um pouco mais a estrutura das tuas metas e eu espero muito que vocês coloquem essas metas no papel e realizem elas em 2025, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 214, espero que tenham gostado. Amanhã estaremos aqui novamente no domingo para a nossa live 215. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.